Juliane dos Santos Duarte era filha de Cleusa dos Santos e morava em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Ela era descrita por amigos e familiares como uma jovem muito simpática, engraçada e sorridente, que inclusive, devido a essa personalidade, ficou conhecida como a Garota Sorriso. Desde a adolescência, Juliane demonstrava o desejo de um dia trabalhar na área da segurança pública. Ainda na adolescência, Juliane trabalhou junto com uma prima em uma rede de fast food, e todo o salário que ganhava, ela dava para a mãe para ajudar no sustento da casa. Ao terminar o ensino médio, Juliane se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, passando em todas as etapas e entrando para a corporação meses depois. Na época dos fatos, Juliane tinha 27 anos e estava lotada no 3º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, localizado na Vila Guarani, na zona sul da capital paulista. De acordo com colegas de trabalho, Juliane se acostumou rápido no ofício e, apesar de geralmente fazer rondas noturnas, que são as mais perigosas, ela estava feliz e se sentia realizada com o que fazia. A jovem vinha de uma família cujas origens eram bem humildes. E agora, como ela tinha um emprego estável e que pagava bem melhor do que os seus empregos anteriores, ela poderia proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares. Segundo Cleusa dos Santos, a mãe da jovem, todas as despesas da casa era Juliane quem pagava. Ela contratou um bom plano de internet, TV por assinatura, fazia a compra do mês para casa e também presenteou a sua mãe com um celular novo. Juliane tentava ao máximo ser uma filha prestativa, ainda mais depois que a sua mãe foi diagnosticada com câncer na medula e as coisas ficaram mais difíceis. A jovem chegou a incluir a mãe em seu plano de saúde da Polícia Militar para que ela tivesse um melhor tratamento. Em 2018, Juliane tiraria férias no mês de agosto. Esse mês era especial, pois ela completaria 28 anos no dia 17 e queria fazer uma viagem com a família para comemorar. Mas infelizmente, todo esse clima bom seria interrompido por algo terrível. No dia 2 de agosto de 2018, Juliane havia ido com mais 2 amigas visitar uma terceira amiga que tinha dado à luz recentemente e morava em Paraisópolis. Para quem não sabe, Paraisópolis é um conjunto de favelas localizada na zona sul de São Paulo, onde há uma alta taxa de criminalidade e, para piorar, uma grande parte dela é dominada pelo crime. Juliane teria ficado na casa dessa amiga até a meia-noite, e depois ela saiu com as 2 amigas, que foram até um bar conhecido como Litrão, que fica dentro da favela de Paraisópolis. Chegando lá, ela avistou uma mulher ruiva, com quem trocou olhares, e pouco tempo depois, as 2 acabaram se envolvendo. A partir desse ponto, foram apresentadas 3 versões para o que teria acontecido naquela noite. A primeira é que Juliane teria se levantado para dançar com essa mulher ruiva. E enquanto estavam dançando, a blusa de Juliane teria se levantado um pouco, deixando à mostra o cabo de sua arma. Aparentemente, ninguém teria notado isso, e elas continuaram a se divertir. Pouco tempo depois, elas teriam ido ao banheiro, e quando retornaram, o celular de um amigo da mulher ruiva, que estava no bar com ela, havia sumido, e as demais pessoas que estavam no local estavam muito agitadas e discutindo por conta disso. O dono do bar teria pedido para que todos se acalmassem, pois estavam chamando muita atenção, e que se fosse preciso, ele chamaria os caras, no caso, criminosos que dominam a área, para resolver o problema. Ninguém sabia que Juliane era uma policial apaisana, e ela teria tentado ajudar sem se identificar, já que ela sabia o risco que corria naquele local. Minutos depois, 3 criminosos encapuzados teriam chegado ao bar, sendo eles Felipe Macedo, Eliane Figueiredo e Everaldo Félix. Os 3 estariam armados e foram direto até Juliane e a mulher ruiva, perguntando qual delas era policial, e exigiram suas carteiras. Um dos criminosos, que estava utilizando um saco plástico nas mãos, provavelmente para não deixar digitais, pegou a carteira de Juliane e retirou todos os documentos. E nesse momento, ele viu a identificação de policial militar dela. Foram efetuados 2 disparos contra Juliane. Um pegou na perna e outro próximo ao abdômen. Suas amigas que estavam presentes tentaram socorrê-la, segurando sua cabeça e pressionando os ferimentos. Mas os criminosos haviam ameaçado atirar nelas também se elas continuassem ajudando Juliane. Essa primeira versão foi apresentada pela mulher ruiva, que alega não saber de nada e não ter nenhum envolvimento no crime.
A segunda versão diz que Juliane teria se levantado para dançar com a mulher ruiva, e depois as duas foram ao banheiro juntas. Ao retornarem, o celular de Juliane teria sumido, e ela teria sacado a sua arma e batido na mesa, se identificando como policial militar e avisando que ninguém sairia dali até que devolvessem o seu celular. Minutos depois, 3 criminosos encapuzados teriam entrado no bar armados e ameaçando Juliane, que levou 2 tiros e ficou caída no chão. Essa versão foi apresentada por outras testemunhas que também estavam no local. No entanto, a família descarta que Juliane teria se identificado como policial, ainda mais para resolver um problema por causa de um celular. Segundo a família, Juliane já teria ido em outros lugares com eles, onde teria ocorrido problemas maiores, e mesmo assim, ela nunca sequer teria mencionado para as pessoas que estavam em sua volta que ela era uma policial. Já a terceira e última versão diz que Juliane teria se levantado para dançar com a mulher ruiva, e enquanto dançavam, o cabo de sua arma ficou à mostra, e a mulher ruiva teria percebido que Juliane era uma policial. Então, a mulher ruiva, que supostamente faz parte de um grupo de criminosos que domina uma área de Paraisópolis, teria comunicado um olheiro chamado Felipe Macedo. Felipe, que é mais conhecido como Pururuca, é um viciado que recebe entorpecentes e comida do crime para ajudá-los em algumas coisas. Ao ser comunicado pela mulher ruiva, Felipe chamou alguns criminosos que dominam a área para irem até o bar do Litrão. De acordo com fontes, o ataque foi liderado por Everaldo Félix, conhecido como Sem Fronteira, o homem responsável pelo Tribunal do Crime e pelas execuções. Quem também teria ido ao bar era Elaine Figueiredo, conhecida como Neguinha, que era responsável pela disciplina feminina na favela. Eles teriam ido direto até Juliane, pois a mulher ruiva já havia informado que ela era uma policial, e dispararam 2 vezes contra a jovem. Essa terceira versão teria sido apresentada por Felipe Macedo, o olheiro que comunicou os criminosos. Porém, o envolvimento dessa mulher ruiva nunca foi provado de fato, visto que as autoridades julgaram o testemunho de Felipe um tanto quanto duvidoso, por se tratar de um dependente químico. Após ter sido alvejada 2 vezes, Juliane foi arrastada pelos criminosos e levada para um cativeiro, local que era utilizado por Eliane para resolver problemas relacionados aos crimes na favela. Juliane teria sido mantida em cativeiro por 4 dias, até que no dia 6 de agosto ela foi julgada e executada sob as ordens de Eliane Figueiredo e Everaldo Félix. É dito que durante os 4 dias que Juliane permaneceu em cativeiro, ela sofreu muito, pois além dos ferimentos à bala que ela já tinha, ela ainda foi constantemente agredida pelos criminosos. Segundo o que foi apurado pelas autoridades, ninguém executa ninguém na favela sem que Everaldo Félix esteja por perto, e ele seria um dos homens mais temidos de Paraisópolis. A mulher ruiva que estava com Juliane no bar não teve sua identidade revelada. Ela prestou depoimento à polícia na condição de testemunha, e foi ela quem apresentou a primeira versão dos fatos. A Polícia Civil acredita que, de fato, ela seria somente uma testemunha e que não tem nenhuma relação com o crime. Já a Polícia Militar acredita na terceira versão, onde a mulher ruiva faz parte do crime e é ela quem teria dedurado Juliane para os criminosos. Não era a primeira vez que Juliane esteve naquele bar em Paraisópolis, e todos da favela que já tinham visto ela acreditavam se tratar de um homem, pela sua forma de agir e de se vestir. Só descobriram que era uma mulher na noite em que tudo aconteceu. O desaparecimento de Juliane se tornou notícia em todos os meios de comunicação do país. Na época, Cleusa dos Santos, mãe da jovem, pedia para que quem estivesse com a sua filha que a entregasse. 4 dias depois do ocorrido, o corpo de Juliane dos Santos Duarte foi encontrado com um ferimento à bala na região da cabeça dentro do porta-malas de um carro na rua Cristalino Rolim de Freitas, no bairro Campo Grande, a quase 9 quilômetros de distância de onde tudo ocorreu. Dentro do veículo também foi encontrada uma pistola .40, que era a arma que ela usava no dia. Assim que a notícia do achado do corpo caiu na mídia, a família e colegas de trabalho de Juliane ficaram arrasados e revoltados. Cleusa dos Santos sabia que, devido à profissão da filha, ela provavelmente estaria nas mãos de criminosos no tempo em que ficou desaparecida.
Mas assim como toda mãe que já passou por essa situação, ela ainda tinha esperanças de que a jovem voltasse para casa em segurança. Juliane dos Santos Duarte foi enterrada no dia 7 de agosto no cemitério municipal da Vila Euclides, no centro de São Bernardo do Campo. O enterro contou com a presença de centenas de pessoas, dentre familiares, amigos e colegas de profissão da jovem. Poucos dias depois, a polícia prendeu Felipe Macedo, Eliane Figueiredo e Everaldo Félix por terem participação direta no crime. Um outro homem chamado Felipe da Silva também foi preso posteriormente, acusado de ser o responsável por abandonar o carro com o corpo de Juliane. Mais tarde, as autoridades identificaram outros 3 homens que também teriam participação no crime, sendo eles Ricardo Vieira Diniz, conhecido como Boy, Everton Guimarães Maier, conhecido como Tom, e Luiz Henrique de Souza Santos, conhecido como Tufão ou Luizinho. Todos se encontravam foragidos. Em dezembro de 2021, Everton Guimarães Maier, um dos foragidos, foi preso na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, durante um patrulhamento na favela de Paraisópolis, um dos policiais abordaram Everton por volta das 4h40 da tarde do dia 7 de dezembro. Ele apresentava estar muito nervoso e tentou sacar uma arma que estava em sua cintura, mas os policiais rapidamente o renderam e depois o levaram para a delegacia localizada no Morumbi. Na delegacia, foi constatado que haviam 6 mandados de prisão contra ele, incluindo o do crime contra Juliane, ocorrido anos antes. Segundo fontes, os outros 2 acusados, Ricardo Vieira Diniz e Luiz Henrique de Souza Santos, ainda se encontram foragidos. A mulher ruiva que estava com Juliane não foi acusada e também não teve a sua identidade revelada, como eu já mencionei, e segue em liberdade.